Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Qual é a sua herança? O que você mais deseja? Seus olhos estão atentos ao quê? Davi foi chamado pelo Senhor para ser rei de Israel. Deus o escolheu para governar toda uma nação, todo um povo. Mesmo assim, os olhos de Davi estavam no Senhor e não nos benefícios da realeza. Não é interessante que um homem que governaria toda uma nação e que já estava, inclusive, governando quando escreveu o Salmo 61, estava com o olho, mesmo assim, atento no Senhor, na herança que é o próprio Deus. Davi, Salmo 61, versículo de número 4 e 5, ele diz assim: Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Davi, mesmo sendo rei, estava com os olhos atentos no Senhor. Ele não era da tribo de Levi, portanto, Davi não estaria assistindo no tabernáculo como os levitas, como os sacerdotes. O seu papel seria governar o povo. Mas ele olhava para o tabernáculo, para os que serviam ao Senhor no culto, e tinha eles por felizes, porque eles estavam sempre na presença do Senhor, servindo e adorando, cultuando e confessando pelo povo os pecados, ensinando a palavra de Deus, e ele teve esses por felizes. E viu que no lugar melhor para se estar é na presença do Senhor. O lugar onde ele poderia, inclusive, se esconder de um mundo mau, de um mundo pecador, seria a própria presença do Senhor. Davi olhou para Deus e viu que a melhor herança que ele poderia ter era o próprio Deus. Que a sua herança não seria o cetro, mas a presença do Senhor. E ele, então, desejou estar sempre diante de Deus. Davi tinha um coração que realmente deve nos chamar a atenção. Era um homem que tinha um coração em Deus. Era um pecador, um homem falho, mas ele tinha um coração no Senhor de tal maneira que realmente ele desejava Deus mais do que tudo. De tal modo que ele vai chamar o Senhor de sua herança. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste herança dos que temem o teu nome. A herança dos que temem o nome do Senhor é o próprio Senhor. Nesse ponto, nós podemos dizer que Davi contemplou antecipadamente bênçãos que Deus prometeu para o seu povo e que vão se cumprir no Novo Testamento por meio da obra de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que Pedro usa toda uma linguagem para que se referia a Israel e aí mais especificamente também aos levitas, a questão do sacerdócio, e aplica aos cristãos. Ou seja, que em Cristo Jesus, aqueles que creem, eles são o povo chamado de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva. Ou seja, servimos a presença de Deus por meio do nosso sumo sacerdote, mediador, Jesus Cristo. Aqueles que não eram sacerdotes passaram a ser sacerdotes por causa do nosso mediador, que está diante do Senhor e no Santo dos Santos, oferecendo a si mesmo, ele media por nós, nos achegando à presença de Deus. Davi parece contemplar isso antecipadamente. Contemplar a herança de estar um dia na presença de Deus, servindo para sempre, como os sacerdotes, como os levitas faziam, o que para ele era muito mais prazeroso do que toda a riqueza, luxo, todos os benefícios materiais que ele tinha quando rei em Israel. O benefício de estar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, era incomparavelmente
melhor. Isso nós podemos ver também em Apocalipse. Lá em Apocalipse, quando há um culto, um momento fantástico de adoração a Deus, capítulo 4 e capítulo 5, onde revela a glória de Deus e então todos glorificando a Deus e ao Cordeiro. O texto nos diz que estes que estão na presença de Deus, eles tendo harpas e taças de ouro cheias de incenso, ou seja, cânticos e orações, e tendo o livro, que é a palavra de Deus na mão, ou seja, um perfeito culto ao Senhor, palavra presente, cânticos e orações, os três elementos básicos da adoração a Deus, eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E, para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A mesma ideia de Pedro, um povo que é sacerdócio real, nação santa. Deus fez para si um povo que servirá na sua presença para sempre. E Davi almeja viver na presença do Senhor para sempre, mais do que tudo. Este que é Deus é o seu refúgio, este sim é o seu esconderijo, este sim é o seu abrigo, este sim é o seu lugar seguro. Este sim é aquele que alegra o coração de Davi e mais do que tudo o que ele podia desfrutar ao seu redor. E você? O que de fato você anseia mais? Lembre-se que outro personagem, Salomão, filho de Davi, ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa e pediu uma só: sabedoria para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. Qual seria o seu desejo? O Senhor deve ser o desejo, o mais profundo desejo do coração daqueles que o amam. Afinal das contas, qual é o grande primeiro mandamento? Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O desejo de viver em Deus e para Deus, de servir ao Senhor, de glorificar o seu nome, o desejo de viver na presença dele. Amar a Deus é o grande mandamento do qual depende todos os outros, porque é amando a Deus que nós vamos buscar fazer a vontade de Deus. Deus ser glorificado naqueles que o buscam, não apenas porque querem alguma coisa. Pense nisso. Você, quando procura o Senhor, procura porque você quer alguma coisa de Deus, porque você está com uma necessidade financeira, está com problemas de saúde, está com alguma outra dificuldade na vida, precisa de algum auxílio, de alguma ajuda, e aí você procura o Senhor, vai à igreja. Isso é muito comum acontecer, mas não é isso que Deus quer daqueles que de fato se achegam a Ele, mas que desejem o próprio Deus, amem o próprio Deus, como Davi. Davi já tinha o que todos nós poderíamos desejar, ou seja, bens materiais. Davi já tinha coisas que uma pessoa poderia querer nesta vida. Afinal das contas, era rei. Como diz o versículo 6, dias sobre dias acrescentas ao rei. Davi, todavia, sentia um desejo, uma necessidade de estar sempre na presença do Senhor. As coisas não preenchiam o seu coração, porque de fato só o Senhor pode preencher. É Deus que nos torna completos, porque fomos feitos por Ele e para Ele. E Davi, mais do que tudo, queria viver na presença do Senhor. Podemos até pensar que Davi estava disposto a deixar até a realeza com todo o seu luxo para servir ao Senhor de forma simples no tabernáculo, como ele almeja estar sempre na presença do Senhor. Porque para Davi, mais do que tudo que ele podia ter, Deus era a sua herança. Uma herança que lhe traria e trazia plena felicidade, alegria, satisfação, prazer ao seu coração. E para você, o que você mais deseja? Quem de fato é o alvo de seus olhos, o desejo do seu coração? Olha para Deus. De Deus vem todas as coisas, mas mesmo assim, Ele é melhor do que todas as coisas. Não o busque apenas pelo que você quer. O busque porque Ele é a nossa necessidade. Ele é a nossa alegria. É dele que nós precisamos
e é Ele que nós queremos, porque é assim que nós teremos plena felicidade. A felicidade que não se acaba, porque a felicidade é o próprio Deus quem proporciona ao nosso coração, nos preenchendo, nos completando, nos fazendo realmente inteiros, porque fomos feitos por Ele e para Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, por teu amor, obrigado pelo Senhor. Mesmo nos momentos de tribulação, de lutas em que Davi ora ao Senhor, ele, ó Deus, almejava a tua presença. Era o Senhor a alegria do coração dele. Ele se sentia feliz na tua presença e era o Senhor a herança. Essa sim era a grande herança de Davi. Assim, Senhor, seja conosco também. Que o Senhor opere para que o teu povo ame ao Senhor, para que o teu povo tenha prazer no Senhor, para que não nos aproximemos de ti pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo fato de amarmos o Senhor, para que vivamos contigo e para ti todos os nossos dias. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.